Olá, colegas. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Começa mais um Cresce Esclarece. E nós estamos trocando a ideia sobre cláusulas contratuais de locação. E mais uma vez está conosco a doutora Rosa Maria Eire, do qual agradeço a presença dela. Muito provavelmente nós não dará para terminar hoje. Na semana que vem precisamos voltar. Vamos ver se a doutora Rosa vai estar disponível. Bom dia, doutora Rosa. Obrigado pela sua presença em nome de toda a diretoria do Cresce São Paulo. Bom dia, Gilberto. Mais uma vez tenho o prazer de estar aqui com vocês. E vamos tentar dirimir as dúvidas dos nossos colegas corretores. Bom, nós recebemos aqui, eu recebi aqui um e-mail do Fernando Carneiro, agradeço pelo e-mail dele, e ele diz aqui, ele diz que é para nunca fazer um contrato com menos de 12 meses. Qualquer dúvida, o colega pode dar uma olhadinha no artigo 47 da Lei 8.245, né? Então vamos dar seguimento à nossa pauta, nosso tema de hoje, e nós paramos na semana passada na cláusula sexta. Vamos dar continuidade hoje, que é a cláusula 7ª. Esta cláusula normalmente nós colocamos ainda que é por problema, né, que nós vivemos aquele problema inflacionário, então nós ainda colocamos essa cláusula apenas para resguardar. Eu acredito que a nossa economia, a economia brasileira, por 20, 25 anos deve estar tranquila, porque os bancos acreditam na nossa economia, tanto é que eles estão fazendo financiamento com prestação fixa. Se não fosse para acreditar nessa economia brasileira, eles não fariam isso, mas nunca, né? Não é verdade? Então essa cláusula, mas mesmo assim é bom a gente manter ela aqui no nosso contrato, né? E vamos para a cláusula 8ª, quando se fala aqui da questão do índice. Lógico que nós precisamos sempre eleger um índice. Mas se caso, doutora Rosa Maria Eire, a primeira pergunta que eu faço é, caso não tenha, num contrato, esquecer de colocar um índice, aí como é que fica para reajustar depois de 12 meses? Bom, nesse caso, se não foi mencionado o índice, então vai prevalecer o índice do IGPM, que é o índice aprovado pela Lei de Locação e em vigor. Ok. Então, nós vamos ver essa cláusula aqui, inclusive nesta cláusula, o que ela está dizendo? Ela está mostrando índice alternativo, né? Na falta de um, tem outros alternativos, não vejo nenhum tipo de problema nessa questão, né? Vamos à cláusula 9ª, que fala aqui da questão da responsabilidade da locatária, né? Deixar bem claro para a locatária do que ela é de responsabilidade dela. Se ela põe telefone, luz, se for condomínio, água, já vem no condomínio, não há problema. Deixar bem claro que tem despesa que é dela, é somente dela, sem problema nenhum. Nessa cláusula nós temos aí o parágrafo 1º, não é? Que é importante transferir sempre, né, doutora Rosa? Transferir a conta de luz para o nome do locatário, porque se não pagar, não é? Porque a conta de luz ela vai em função do CPF. Então Exatamente. Isso é importante. O que a senhora teria a dizer, a comentar aí com os nossos colegas a respeito dessa cláusula? Então, quanto à conta de consumo de luz, ela, por exemplo, se o locatário colocou essa conta no nome dele, que é uma coisa que a administradora de locação deveria observar, né? Verificar logo depois que ele contratou a locação, se ele colocou mesmo no nome dele. Então, se tiver no nome dele, quando ele desocupar o imóvel e deixar os débitos, pode-se pedir a isenção do locador por conta desses débitos, sendo que a própria Eletropaulo, ela mesma se responsabilizará em cobrar diretamente do locatário. Então, nós estamos aqui no parágrafo 1º, vamos colocar aqui então o parágrafo 2º, que ele vai dizer a questão de correspondência que chega naquele imóvel. Então, o locatário tem essa obrigação de, em tempo hábil, avisar ou entregar ou comunicar o proprietário que chegou lá um comunicado e ele precisaria, né, retirar esse documento, porque às vezes alguma conta ele não avisa, essa conta pode vencer, aí vai ser acrescentado de multa. Então, essa cláusula é justamente para isso, né, que nós colocamos no nosso contrato de locação, a questão de intimações, avisos, recibo de lançamento, coisa parecida, normal, né? Agora vamos aqui à nossa cláusula 10ª,
quando a gente fala na questão de seguro, né? O seguro, normalmente esse seguro, vamos orientar o nosso colega para dizer, esse seguro nós vamos fazer por que valor? Valor venal, valor real do mercado, do valor real desse imóvel que está sendo locado. Qual seria o valor correto que o inquilino teria que assegurar esse imóvel para não ter esse tipo de problema contra incêndio, catástrofe ou coisa parecida, doutora Rosa? Então, quanto ao seguro de incêndio, o valor que normalmente é aplicado seria de 100 vezes o valor do aluguel. Agora, se for um imóvel que tem mais coisas, tem um valor maior, pode ser 120 vezes o valor do aluguel. Mas ele também pode ser contratado assim, proporcionalmente ao valor real do imóvel. E ele só cobre o incêndio e danos da parte interna do imóvel e não de imobiliário do locatário. Ok, então vamos ler para entender direitinho, que não há problema nenhum, né? Se colocar o valor, vamos dizer, o valor venal, normalmente o valor venal ele é meio baixo, né? Então, ou 100 vezes, 120 vezes, não há problema, como também pode, desde que as partes se entendam, pode colocar até o valor real do imóvel, que de repente pode pegar fogo no imóvel, se for uma casa, a casa pode cair, ou coisa parecida, né? Então é bom se resguardar disso. E mudando aqui de página, nosso slide, faço uma outra pergunta. Esse seguro deve ser contratado já pelo corretor ou fica a critério da locatária? Porque se ficar a critério da locatária, tem aquele problema, se ela não contratar. Né? Então, por exemplo, no contrato de locação, não se pode considerar sempre que a administradora que tem obrigação de tudo, principalmente porque um contrato de locação ele pode ser contratado entre o locador e o locatário e que não tem a participação da administração. Pode ocorrer também que durante a locação, mesmo tendo a participação da administradora ou do corretor, que durante a locação essa relação jurídica mude e o corretor passe a não fazer mais parte dessa relação jurídica. Portanto, colocar no contrato que a responsabilidade é do corretor ou da administradora, eu acho que não seria conveniente. E eu acho que seria conveniente já colocar nessa cláusula que o locador fará o seguro de incêndio em companhia de sua livre escolha durante todo o período da locação, sendo que o locatário fica responsável pelo pagamento de todas as despesas daí decorrentes. Eu acho que essa cláusula ficaria melhor assim, porque a gente transferir, mesmo que não tenha administradora, só o proprietário, ele deixar qualquer obrigação por conta do locatário, provavelmente ela não vai ser cumprida, né? Porque o locatário tem muitas outras obrigações e ele não vai estar preocupado em verificar o prazo do seguro e coisas assim, não é? Muito bem, mas caso o locatário, vamos ficar por conta do locatário, doutora Rosa, e o locatário não fizer seguro e acontecer um sinistro, ele é o responsável, o fiador também assume solidariamente com ele, né? Exatamente. Sim, ele é o responsável. Agora, digamos que ele não pague o seguro e não pegou fogo. Aí também não dá para cobrar dele, porque é o entendimento dos tribunais, que se não aconteceu nada, ele não pagou, então... O risco seria do locatário, né? O risco é do locatário. Aí nós vamos colocar aqui a 10ª cláusula, 11ª, e aí, inclusive, a questão é aqui, se é prudente Posso voltar nessa cláusula anterior? Pode, cláusula da questão eu só queria dar uma dica aqui para os colegas corretores, né, administradores, que, por exemplo, esse seguro de incêndio, ele é uma cláusula opcional, não é obrigatório. Então, principalmente nos contratos residenciais. Mas ele é muito bom. Por quê? Porque o valor desse seguro é muito pequeno, é um valor anual pequeno. E ele pode também ser contratado junto com aquele serviço de encanador, eletricista. Então, o próprio locatário, tendo algum pequeno problema do imóvel, ele pode chamar direto a companhia.
E isso já, só esse serviço já vai compensar a contratação do seguro. Ok, então vamos dar continuidade nessa questão onde eu coloco aqui se é prudente inserir esta cláusula que está na tela aqui. É a questão da responsabilidade. Por exemplo, tirar a responsabilidade do locador em função dos atos, né, do locatário. Então, aqui, essa cláusula está dizendo aqui que o locador não é responsável por pessoas, ou coisas materiais da locatária, nem de terceiros, de oriundos de fogo, eletricidade, porque quem vai morar, quem vai usar, de repente ela deixa lá o gás aberto, ou coisa parecida, isso não pode. Então, para ela se resguardar disso, juntamente com a questão do seguro lá de incêndio, ela também pode colocar lá no seguro dela essa questão que é para ela, se acontecer alguma coisa, ela também locatária, ela se resguarda nessa questão de ter que indenizar. O seguro é que indenizaria. Sem problema nenhum essa cláusula, doutora Rosa. Essa cláusula, ela pode ser colocada. Não há nenhum problema. Aliás, é até bom, porque daí o locatário fica sabendo das responsabilidades dele. Mas mesmo que não tenha essa cláusula, se a culpa foi dele, e baseado nos princípios contratuais, que são a boa-fé, e tem que ser atribuída a culpa de algum fato a alguém, se a culpa for do locatário, é claro que ele vai ser responsável, mesmo não tendo essa cláusula. Muito bem, então vamos já lembrar aos colegas, caso você que nos acompanhe nessa sexta-feira, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, basta encaminhar a pergunta que a doutora Rosa vai estar respondendo aí ao vivo para vocês, ok? Então vamos mudar de tela aqui, vamos para a nossa cláusula 12ª, né, onde vem aqui a colocação que a locatária confessa que recebeu o imóvel conforme vistoriado. É uma cláusula que a locatária está dizendo que, olha, o laudo de vistoria está correto e eu estou recebendo o imóvel conforme está o laudo de vistoria. E aqui, inclusive, eu coloquei aqui algumas coisas sobre instalações hidráulicas. Precisaria colocar, porque se tem um laudo de vistoria, não precisaria colocar dessas instalações que eu coloquei aqui. Sanitárias, hidráulica, condições de trinco, fechadura, porta, janela. Acho que não há necessidade, porque tem um laudo, né, doutora? Isso aí é uma coisa assim um pouco subjetiva, né? Porque como um locatário vai alugar o imóvel hoje, ele vai olhar uma vez e ele vai saber se as instalações elétricas e hidráulicas e todas as fechaduras e tudo se está de acordo. Por isso já é dado aquele prazo de 10 dias para que ele comunique o locador eventuais divergências no laudo de vistoria, não é? Mas eu acho que pode colocar, se realmente as instalações hidráulicas, elétricas, se está tudo em ordem. Porque não é simplesmente fazer um laudo de vistoria dizendo que está tudo em ordem, maravilhoso, quando na realidade aquele imóvel já foi locado para várias pessoas e não está tudo em ordem. Então, é mais uma vez o que eu digo, o princípio contratual, até no relatório de vistoria, que é o princípio da boa-fé. O laudo de vistoria tem que ser conforme ele se encontra. E às vezes, no laudo de vistoria, a questão da válvula hidra, o reparo, precisa ser trocado e não se nota isso aí. Aí o inquilino entra, começa a vazar, precisa ser trocado o reparo, não é? Então aí o locador teria que dar um jeito de entregar esse imóvel conforme. Nos 10 dias, como a doutora Rosa falou, dá para a pessoa descobrir exatamente se está correto ou não, ou tem alguma coisa pendente para ele poder reclamar por escrito à administradora ou ao locador. Essa aqui, vamos então partir para o parágrafo 1º, que é a questão pelos atos da locatária resguardar a locadora. Então fica aqui nessa questão, né, de terminantemente ficar proibido ficar furando a parede para colocar quadro, coisa parecida. Pegar a tal de furadeira e começar a furar a parede. Olha que coisa interessante, isso acontece muito, muito. A pessoa consegue acertar o cano d'água. Até aí ele vai tomar um banho de água. Mas e se ele pegar o conduíte e ir lá com a furadeira? E acontece, ele pode até morrer lá com a questão elétrica. Como é que fica? Então precisamos resguardar. Essa cláusula acho que está bem colocada, né, doutora Rosa? Sim, eu acho que ela está bem colocada e principalmente nos dias de hoje,
onde muitos locatários moram em prédios. E em prédios, quando acontece um problema desse, é muito maior, né? Por exemplo, eu já vi casos onde o locatário fez um pequeno furinho sem querer para colocar um quadro em um cano. E nem chegou a furar integralmente o cano, mas teve um pequeno vazamento por anos e anos que ninguém sabia do que era. E ao final de muitos anos, ninguém mais sabia quem era o locatário e para atribuir a responsabilidade a ele daquele dano é grande, né? Agora, uma recomendação para evitar esses problemas é assim, que o administrador, o corretor de imóveis, ele deveria falar com o senhor locador no sentido de que ele já deixasse essas coisas todas já instaladas. Por exemplo, o fio de luz, ele deixar só os fios pendurados, aí vem o locatário, coloca um lustre dele, e quando ele vai embora na hora da mudança, ele corta aquele fio bem rente. Aí tem que trocar o quê? O fio todo, que é caro. Ou então, se não tem já os locais, não tem armários colocados, ou prendedores para toalhas, porta-papel e essas coisas, isso já vai praticamente forçar o locatário a ter que fazer alguns furos e coisas assim. Então, o melhor é o seu locador, vai alugar a casa, já deixa tudo em ordem, essas coisas. Bom, comentamos o parágrafo primeiro, vamos ao parágrafo segundo. Olha aqui. Essa é interessante, a questão. Normalmente o imóvel, quando o inquilino recebe, o locador recebe, ele recebe pintadinho, bonitinho, normalmente, né? Depende do locador. Tem locador que ele é mais caprichoso, tem locador que não, né? Já que eu vou alugar, deixa assim, quem quiser que pinte, né? E às vezes ele fala isso, ainda quer cobrar lá nas alturas o aluguel, aí não aluga, aí o corretor que é ruim, é assim que costuma ser. Agora, essa questão da repintura, né? Tem que pintar com a tinta compatível com a anterior, que é a Suvinil. E às vezes o colega esquece de colocar cor. Eu acho que isso é importante, colocar cor. O inquilino pode, às vezes, ter alguma desavença no decorrer do contrato, aí não diz aqui, e alguém dá a dica, não, entrega pintado para ele, pinta de vermelho, pinta de preto, e aí, como é que faz? Está entregando pintado. Então, eu acho que essa questão da cor não pode esquecer de jeito nenhum, né, doutora Rosa? Com certeza. O nosso diretor tem toda a razão, porque a cor é fundamental, né? E, por exemplo, se o locatário, ao devolver o imóvel que ele recebeu na cor branco, cor gelo, que são as mais fáceis da gente poder reparar quando o locatário sai, ele pinta de cinza, de vermelho, ele pintou. A obrigação dele, conforme o contrato, era pintar, não foi especificado a cor. Então, isso pode gerar muitos problemas, né? Então, eu acho fundamental especificar a cor. E também acho fundamental, aí uma dica para os colegas, o seguinte, que sempre já se coloca uma cor básica, né? Branco, gelo dentro da casa, para evitar que aí o locatário tenha dificuldade ao devolver o imóvel de achar a tinta naquela tonalidade. Aí ele faz o que a gente chama de uma repintura e aquilo fica mais manchado, pior ainda, né? Então precisamos facilitar para não haver custos. Ok, colegas, olha como é interessante essa questão da cor, hein? Já pensou? Você vai lá ver se ele pintou, chega lá, a tinta que ele usou é vermelha ou é preta, hein? Que dose, não é bom, né? Então vamos à cláusula 13ª, vai falar da questão de instalação, adaptação. Normalmente em apartamento isso não acontece, é mais em residências ou imóveis comerciais. Isso acontece muito porque cada um vai adaptar, não é, aquele imóvel comercial para o seu negócio. Então, tudo que ele mexer, fizer com autorização do senhorio, já fica claro que aquilo que ele mexeu, autorizado pelo proprietário, vai ficar pertencendo ao imóvel. Ele não pode depois retirar também. Ora, se caso ele faça alguma coisa sem autorização e aquilo está prejudicando o imóvel, então o proprietário também vai ter direito de fazer com que ele deixe como ele recebeu. Correto, doutora Rosa? Correto. Aqui eu faço uma dica para os colegas administradores, corretores.
Nesse caso de reformas no imóvel, quando vai contratar a locação, é uma coisa que, se o corretor, o administrador, não quiser estar tendo tanto problema e trabalho na imobiliária, o ideal é que o senhor proprietário faça essas reformas, né? Ainda mais se for um imóvel residencial, porque isso o locatário combina que vai fazer. Será que ele vai fazer? Se dá um desconto, será que ele vai fazer? E se ele não fizer? Ele já está lá e dá um trabalho danado. E, além disso, a responsabilidade pela segurança do imóvel. Hoje em dia a gente tem visto que está caindo até um monte de imóveis por aí. Por quê? Porque se resolve mudar uma janela, uma porta, e não se sabe exatamente se poderia ou não poderia ser feito isso. Então é melhor a imobiliária evitar interferir nesse assunto e deixar que o próprio locador contrate a pessoa da confiança dele para fazer a adaptação, se necessário for. Agora, se for um imóvel comercial, aonde, é claro, o locatário antes era um pet shop, agora ele vai abrir uma pizzaria, é evidente que ele vai ter que fazer muitas reformas. Então, o ideal é que também se transfira essa aprovação para o senhor locador. E como você vai fazer isso? Vai pedir que o locatário apresente um tipo de um projeto, com qual engenheiro que vai fazer, um croquis, exatamente o quê. Agora, uma dica aqui é que não é interessante autorizar o locatário mexer na parte elétrica e nem na parte hidráulica do imóvel. Isso o locador tem que ter a pessoa da sua confiança. Ok, vamos lá. Nós estamos na cláusula terceira, vamos aqui, nós temos um parágrafo único. É a questão da responsabilidade da locatária e da responsabilidade também do locator que ele assume com a segurança do imóvel que ele está alugando. Vamos à cláusula 14ª, onde a locatária faculta ao locador, né, e o seu representante devidamente constituído examinar ou vistoriar. Aquela famosa vistoria para ver se está cuidando bem do imóvel, para não ter problema futuro. Então, isso faz parte também da administração, né? Então, vamos ajudar aqui a tela. Nós temos a cláusula 15ª, né? E eu pediria para a doutora Rosa, não sei se ela está conseguindo ler, se ela pudesse, por exemplo, comentar alguma coisa sobre essa questão aqui, de rescisão do contrato, né? Por quê? Aconteceu um problema no imóvel. Aconteceu um problema no imóvel e vai precisar reformar por 60 a 90 dias. Então, dá direito ao locador fazer essa rescisão de contrato, porque não há como morar lá esse tempo, né? Ou se houve algum tipo de falência, insolvência da parte do locador, para essa pessoa também sumir, ele não ficar vendo o navio, ele precisa das chaves, né? Então, ele teria essa... Dá para comentar sobre essa questão dessa cláusula, doutora Rosa? Então, essa cláusula, ela é o seguinte, não dá para se dizer que ela esteja totalmente correta, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu no imóvel? É um problema que dá para fazer a reforma e o locatário poder voltar no imóvel? Isso tudo vai ter que ser analisado na prática, se eu estou dizendo em casos em que isso acabe indo para o judiciário, né? Então, a gente pode colocar isso no contrato, tudo isso. Mas se realmente vai acontecer isso, aí já vai depender. A gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, né? Normalmente a gente quer se resguardar e coloca para aquela famosa, olha, eu não sabia, não está no contrato. Então, está no contrato, então ele sabia. Ele leu ou não leu, aí não é problema. A pessoa, quando assina o contrato, tem que ler. Porque se ele disser, está no contrato, mas eu não li, nenhum juiz vai acreditar nisso. Como é que você leu sem assinar? Né? Ele já perde a razão aí. Mas agora eu queria, posso pôr um... Claro, podem fazer o seu comentário. Quero fazer um comentário aqui. Então, quanto a todo contrato de locação, ele segue o que está previsto na lei de locação, não é? E na própria lei diz que tudo que for contratado e que vá contra a lei de locação é nulo. Então,
tem que observar isso. A gente pode colocar, mas, primeiramente, vai prevalecer o que está na lei de locação. O colega que não é advogado, eu acho que é importante se ele está, vamos dizer, criando, montando um contrato de locação, ele não custa nada também. Ele está com a lei ao lado para ele poder, né, tirar as dúvidas dele e sanar, para ver se nada está indo contra a legislação. Realmente a lei tem que ser cumprida, certo ou errado, mas está lá na lei, nós temos que cumprir, né? Então vamos lá no parágrafo primeiro, no caso de desapropriação, se o inquilino pedir, por exemplo, uma indenização, então está dizendo aqui que ele vai né, ele vai entrar, mover uma ação contra lá a pessoa, né, contra o poder público que está desapropriando, nunca contra o locador. É uma cláusula que fica aqui, né? Agora, o parágrafo 2º aqui, nós temos essa questão do barulho, do respeito à vizinhança. Isso aqui, por exemplo, quando é apartamento, o apartamento acontece muito essa questão, né? Que tem lá a convenção, quando é condomínio, né? Tem a convenção condominial. E às vezes, por exemplo, o inquilino comete alguma coisa e o síndico, o condomínio começa a multar ele. Nunca vai multar ele, porque às vezes ele não paga, vai multar a proprietária. Então essa cláusula é bom a gente ter, dizer que ele conhece, que tem as regras do condomínio, para ele respeitar. Porque às vezes, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Da pessoa pegar um carro velho, não tinha condições de se mover, era uma garagem coletiva por hora de chegada, ele colocou o carro lá, largou, esqueceu, começou a tomar multa. Né? Mas estava previsto isso no contrato, então toda essa multa foi repassada para a inquilina e ela acabou pagando. Ela acabou pagando porque teve lá umas multinhas meio pesadas. E ela resolveu tirar o carro dela da garagem, porque o carro não podia ficar lá permanentemente, era uma garagem coletiva, não era uma garagem, vamos dizer, fechada, uma garagem que era só dela, coletiva, então é um sistema de rodízio. Então ela largou o carro lá, esqueceu e o síndico achou que estava errado. Numa reunião resolveram começar a multar ela, mas não, no contrato tinha essa cláusula, ela estava ciente, ela acabou pagando em 3 vezes, mas ela reembolsou sem problema nenhum. Então esses atos podem acontecer e é bom a gente prever e com certeza não tem nada contra a nossa lei, né? O parágrafo 3º está aqui também, respeitar as condições do contrato, para não cometer nenhum tipo de infração. Aí vem aqui a cláusula 16ª, né? Fica estipulado uma multa de um valor de um aluguel, todo aquele que infringir uma cláusula do contrato. Se ele infringiu, tem lá uma multa. Se ele infringir 2 vezes, é 2 vezes a multa, se ele infringir 3 vezes, cada vez que ele infringir. Está errado não, né? Isso não está contra a nossa legislação, na Lei 8.245, né, doutora? Mas as multas não podem ser cumulativas, né? Então, essa cláusula, a cláusula que está colocada depois, você poderia colocar? A próxima cláusula, vamos lá, tem um parágrafo único aqui. Olha, então aqui, nos contratos de locação, o melhor é colocar essa multa, essa cláusula 2ª aí, no parágrafo único. Então, fica estipulada a multa contratual de 3 aluguéis, proporcional não, integral. Aí está a favor. Aqui é no caso da devolução do imóvel. Isso nem precisa colocar, porque pela lei de locação, o locatário ele pode devolver o imóvel a qualquer tempo que ele queira, desde que ele pague a multa proporcional. O locador, ao contrário, ele só poderá reaver o imóvel ao final do contrato. E agora, quanto à multa por infração contratual, o que é usual é uma multa de 3 aluguéis integral para a parte que descumprir qualquer uma das cláusulas, seja o locador ou o locatário. Então, essa seria uma cláusula penal do contrato de locação. E também se pode colocar que a infração de qualquer uma das cláusulas contratuais implica na rescisão contratual e na aplicação da multa integral do valor correspondente a 3 aluguéis. Pode ser de 4? Pode, de 1, de 2. 3 é o usual. Os 3, vamos dizer, os 3 aluguéis, lembrando que assim, nós vamos cobrar a multa se caso o nosso inquilino cumpriu 12 meses no contrato de 30 meses, cumpriu 12 meses. Então falta cumprir ainda mais
18 meses, né? Se é de 30 meses, então ele vai pagar, essa multa é proporcional a esse prazo de 18 meses. Que o novo, a lei 12.112, ela alterou essa questão, né? Então não pode cobrar. Falta um mês, você vai cobrar 3 aluguéis da pessoa? Não, não pode cobrar assim, então é sempre proporcional, né? Viu, doutora Rosa? Então nós já estamos chegando aí próximo ao nosso tempo de hoje e nós vamos voltar na semana que vem, vamos ver se nós consigamos terminar essa questão na semana que vem, porque na outra semana, para finalizar essa questão de contrato de locação, aí nós vamos trazer um contrato de locação aqui, tudo mais ou menos certinho, com as cláusulas corretas, que eu faria juntamente com a doutora Rosa, e vamos comentar ela, e depois, para quem quiser este contrato, óbvio, basta pedir via e-mail que nós encaminhamos para vocês esse modelo, você usa se quiser, é o nosso modelo, né? Depois você vai adaptar a cada negócio, a cada caso, e de acordo também com a sua região, ok? Então, estamos chegando aí a mais um final, vamos ver se nós temos aqui alguma pergunta de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui nossos colegas que estão nos acompanhando, doutora Rosa, lá de Osasco, Rio Claro, Santana de Parnaíba, temos colega lá de Minas Gerais, lá de Uberaba. Obrigado aí a todos vocês aí de Minas, um forte abraço aqui dos colegas paulistas, né? Colega nosso lá de Amparo, Botucatu, de Ribeirão Preto. Então, a todos vocês que nos acompanham nesta sexta-feira, muito obrigado. E conto com vocês na próxima sexta-feira, para que possamos terminar essa questão do contrato de locação. E já na semana que vem nós vamos colocar no ar a enquete para o próximo Cresce Esclarece. Você é que escolhe qual é o tema que você quer, que nós comentamos aqui no Cresce Esclarece. Então, o corretor é que escolhe e nós vamos trazer o especialista para debater o assunto que você escolheu para o Cresce Esclarece. Tá bom, colega? Então, a todos vocês que nos acompanham, doutora Rosa, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira. Espero contar com a senhora, tá bom? Muito obrigada e boa tarde a todos. Então, a todos vocês, colega, vamos aqui. Ela falou boa tarde, eu vou dizer bom dia a todos vocês, né? Bom dia. Bom dia. Lembrando que no próximo sábado, meia-noite, nós vamos atrasar o relógio, né? Que aí acaba o horário de verão. Todos vocês, um bom final de semana, um bom dia, até a próxima sexta-feira. Tchau, colegas. Tchau.